Sejam todos bem-vindos a mais uma Lição de Salvação, esse canal que a gente separa de maneira muito especial para estudar a Bíblia através da lição. E é claro, todas essas experiências que a gente aprende aqui são importantes para o nosso estudo, recapitulação e, é claro, para que a gente possa contextualizar a lição também para o nosso dia a dia. Se você ainda não tem a sua lição, existem várias formas de você estar estudando a lição. E, é claro, você pode estar buscando nas plataformas digitais todas essas informações que são claras sobre a lição. E dentre elas, nós temos aqui esse canal separado exclusivamente para você aprender mais sobre a lição de Escola Sabatina. Eu sou o pastor Jetro e nessa semana eu estarei junto com você aprendendo sobre o tema 10 da lição desse primeiro trimestre, regras de engajamento. Você já ouviu falar sobre essa expressão, regras de engajamento? Bem, o que seria regras de engajamento? É claro que quando se tem uma batalha, uma guerra, sempre se tem regras também para aquela guerra. A guerra não pode acontecer de qualquer forma. E para que tenha esse sentido do que pode ser feito e o que não pode ser feito, são feitas reuniões para que se possam trazer ordem àquela batalha. Essas reuniões chegam a certos conceitos e regras. Essas regras são chamadas de regras de engajamento. A lição vem apresentando as regras de engajamento entre o conflito do bem e do mal. A princípio, a lição apresenta um verso que abre portas para toda a compreensão deste tema. Se encontra lá em 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A lição já começa apresentando o que aconteceu no Monte Carmelo, descrito em 1 Reis, capítulo 18, dos versos 19 a 40. Lá existia uma batalha cósmica, e ali era apresentado entre quem seria o Deus verdadeiro, o Deus de Elias, apresentado no Monte Carmelo, ou os deuses apresentados também ali como os verdadeiros deuses. Na realidade, a gente sabe que o fogo desceu sobre o altar de Elias, apresentando o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Aquela batalha era muito mais do que uma batalha entre deuses. Ela também se referia a uma batalha espiritual para saber quem poderia ser adorado e quem deveria ser rejeitado em sua adoração. Aqueles deuses é apresentado numa visão diferente. Veja o que, por exemplo, Moisés diz no livro de Deuteronômio, capítulo 32, o verso 17. O texto bíblico diz assim: sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entristeceram seus pais. Veja, Moisés disse que esses deuses, na realidade, não são deuses. Não era uma briga entre deuses, sim uma briga entre o Deus verdadeiro e os demônios, os anjos caídos. A lição durante toda essa semana vai apresentar de forma dinâmica como que a gente pode ver essa batalha e esse conflito apresentado entre o Deus verdadeiro e os demônios fantasiados de deuses. Os deuses antigos eram diversos. Em suas culturas, cada nação possuía esses deuses, mas na realidade, cada um deles representava um conflito entre o próprio Deus e Satanás e seus anjos. Veremos muito mais sobre este tema durante essa semana, por isso não esqueça de nos visitar aqui todos os dias para juntos recapitularmos aquilo que você está estudando em sua lição. Deus abençoe você, tenha um restante de dia feliz na presença de Jesus.